Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui com o Thiago Moreira e a Carol Simão e hoje é dia da gente conversar sobre o capítulo 25 de Levítico. Bom dia, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai falar de um assunto, acho que é delicinha pra todo mundo, né? Um ano sabático. Queria. Apesar que eu estou com um semestre sabático, porque eu estou de licença maternidade e são 6 meses e tá... Mais ou menos sabático, né, Carol? Tá tendo mais trabalho do que quando você trabalha normalmente, né? Isso é um fato, Olá, pessoal, tudo bem? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o ano sabático, o ano do jubileu, que talvez seja mais desconhecido aqui da maioria, mas vai ser um capítulo interessante. Eu aprendi bastante na leitura dessa semana. Pois é, eu também. Bom, mas vamos correr, porque hoje temos urgência de horário para acabar, coisa que normalmente não temos, mas por que não, né? De vez em quando as coisas na vida começam a aparecer. Exato. Eu queria agradecer a Maria Lídia pelo empréstimo da trilha sonora. Não se esqueçam que tem link na descrição do programa para você conhecer o álbum que ela gravou, em vários streamings aí. E também agradecer a Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT. O episódio de hoje a gente vai fazer em 3 blocos. Vão ser os 2 blocos iniciais mais curtos. Primeiro a gente vai falar sobre o ano sabático, a gente vai até o verso 7. O segundo a gente vai falar sobre o ano do jubileu, seguindo do 8 até o 22. E aí uns desdobramentos, né, de tudo isso, do 23 até o final. A Carol vai fazer a leitura do primeiro trecho, o Thiago Moreira vai fazer a leitura do segundo e eu vou fazer a do último. Acho que estamos no bloco 1 então, Carol. Sua vez. Bora lá então. Quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor lhe disse: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou, a terra deverá observar um sábado para o Senhor a cada 7 anos. Durante 6 anos vocês semearão os campos, podarão os vinhedos e farão a colheita. Mas no 7º ano, a terra terá um ano sabático de descanso absoluto. É o sábado do Senhor. Durante esse ano, não semeiem os campos, nem façam a poda dos vinhedos. Não ceifem o que crescer espontaneamente, nem colham as uvas dos vinhedos não podados. A terra terá um ano de descanso absoluto. Comam o que a terra produzir espontaneamente durante seu descanso. Isso se aplica a vocês, a seus filhos, a seus servos e servas e também aos trabalhadores contratados e aos residentes temporários que vivem em seu meio. Seus rebanhos e todos os animais selvagens de sua terra também poderão comer o que a terra produzir. É um texto bem direto, né? Muito clara a lei, obviamente ao povo de Israel como um todo, né? Já no começo do capítulo ele dá isso. Obviamente também quando entrarem na terra, porque essa lei está sendo dada no momento em que eles estão peregrinando no deserto, então não faz o menor sentido você dar um descanso para uma terra que você ainda não tem. Sim. Né? É verdade. Mas já fica assim, a regra para quando chegarem na terra que mana leite e mel. Eu fiquei pensando que o povo suou para aprender o sábado, o dia do não colher o maná. Eles estão aí nesse contexto de não colher o maná. Sim. Quando foi dado o maná, falou, tem um dia da semana que vocês não vão sair para colher. E assim, no primeiro dia que teve essa oportunidade, eles já falharam miseravelmente. Foram lá, tentaram colher, bichou o que eles colheram, tomaram uma bronca de Deus. E aí do nada, assim, Deus fala, então, quando vocês chegarem lá, é um ano inteiro, tá? Pois é. Então, né? Eu penso o seguinte, nós 3 aqui, principalmente, nós moramos numa metrópole, talvez a maior metrópole do país, né? E esses dias eu tava conversando com a coordenadora da escola do meu filho. E ela perguntou assim, como é que tá a vida, Carol? Eu falei, corrida.
corrida. Sempre Então você tá sempre levando um filho pra escola, buscando o filho na escola, levando o filho pra natação, buscando o filho da natação, né? E tem igreja, né? E eu falei no começo que eu estou vivendo um semestre sabático, eu estou de licença maternidade. Então, a Alice, minha terceira filha, nasceu. E, graças a Deus, ela é uma bebê, assim, tranquilidade. Ela dorme bastante. Ela tá atualmente, vai completar 5 meses amanhã. E ela é muito tranquila. E os meus meninos, eles não é que eles são agitados, mas eles têm muitas tarefas durante o dia. E a gente meio que normalizou viver na correria, né? Essa que é a verdade, né? Estamos sempre no trânsito, estamos sempre... sabe, e quando a gente para pra pensar, a vida tá passando, né? Então, eu acho que esse capítulo, ele mostra não só que a gente precisa descansar, mas principalmente que a gente deve confiar que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Com né? certeza. Sim. E mais uma coisa que me faz pensar num capítulo desse é que atualmente o meu esposo, ele está buscando uma oportunidade de trabalho. E como a gente tá em paz em casa, sabe? Porque a gente sabe que nada vai faltar. A gente sabe que no momento certo, né, no tempo certo, ele vai conseguir uma porta de trabalho, mas que Deus não vai permitir que os filhos dele passem necessidades, entendeu? Uhum. A gente pode não tá sobrando, mas também não está faltando. E é isso, né? A palavra, ela vem ao nosso encontro quando a gente precisa, né? É impressionante. É interessante porque no último capítulo a gente falou sobre o sábado, né? Uhum. Junto com as festas religiosas. E nesse capítulo a gente tem a questão também de um sábado, só que era um sábado anual, né? Uhum. Sim. Pra terra. É interessante porque o princípio aqui, ele também deriva lá da criação, Pois é. né? Dos 6 dias e do 7º descansando, como a terra também precisando de um descanso. Pois é. E eu não conheço nada de agricultura. Como a Carol falou, eu cresci em São Paulo, então nunca semeei, né? Nunca colhi, nunca fiz esse trabalho de agricultor aqui. Uhum. Mas é interessante, né? Como esse aspecto que a Carol falou, né? Você imagina você ficar 1 ano sem colher, sem semear de forma intencional ali e colher de forma intencional, o quanto isso exigiria uma dependência da provisão de Deus, né? E a gente tem que pensar isso que não é algo pra uma pessoa ou uma família, é pra nação inteira, na mesma época. Exato. Você bloqueia a produção de um país, é um país agrícola, totalmente agrícola. Sim. De repente você fala, olha, zera, Uhum. sabe? 1 ano sem nada. A gente vai ter um caso pior ainda daqui a pouco, né? Que a gente vai ler. E se você parar pra pensar, Tan, era uma nação agrícola, né? Que dependia, assim, do que plantava pra comer. E tinha gado, né? E o gado a gente sabe que também come, enfim, grama, né? Pasto. Então, eles também não podiam fazer isso, né? A provisão de Deus tá aí também. No 7 falou, né? Seus rebanhos e todos os animais selvagens de sua terra também poderão comer o que a terra produzir. Não é que a terra vai parar de produzir. Sim. É justamente isso que você falou. É a confiança total de que Deus proverá. Exato. Uhum. Abraão brigou não, né? Confiou em Deus. No Deus providenciará quando o Isaac perguntou, pai, cadê o sacrifício que tá indo lá? Ele não falou, eu vou te sacrificar. Ele falou, Deus proverá. Uhum. E Deus sempre provê. E é interessante isso, né? Porque Deus testa a gente nessas coisas. Ele não dá a garantia anterior no sentido de que olha aqui uma prova de que eu vou prover. Ele exige de nós a fé e aí depois ele provê. Eu gosto muito, por exemplo, de quando, acho que era o Jacó que estava indo lá para conhecer Lia e Raquel e tudo mais, e ele tem um encontro com Deus, e ele já fala, olha, se tudo me correr bem, eu volto aqui e oferto a Deus. Ele estava indo com uma mão na frente e outra atrás para lá. Mas ele já antevê uma bênção que Deus daria para ele, de fato, quando ele tá voltando com um clã já inteiro, um povo quase, sabe? Uhum. Ele faz a oferta dele lá. Deus faz isso com a gente o tempo todo. Já tive em alguns momentos da minha vida situações em que se fala, Deus, eu dependo do Senhor, e é meio que um salto no escuro, sabe? Outra cena que eu gosto muito é do Indiana Jones 3, quando ele entra lá pra ir buscar o cálice.
E ele tem que atravessar o penhasco lá, e ele tem que dar um passo no vazio pra cair no penhasco, e aí aparece uma ponte que tava escondida, invisível lá, e ele consegue atravessar. Mas o passo foi necessário. E é muito legal porque aquilo lá, aquele filme, ele tá muito linkado com princípios cristãos, assim, princípios bíblicos. E aquele lá é isso, olha, você confia que Deus vai providenciar um negócio que o nosso olho não enxerga. E Deus faz isso para uma nação. Agora, se eles vão ouvir ou vão obedecer, são outros 500, né? Inclusive, acho que não obedeceram. Se a gente for, por exemplo, para 2 Crônicas 36, do 17 ao 21, eu até trouxe esse texto aqui para vocês, que fala sobre a queda de Jerusalém. Então a gente tem aí muito mais adiante na história, né? Eles vão entrar na Terra Prometida, vão se tornar reino, depois 2 reinos que eles vão se separar e tal. O reino do sul, que é Judá, ele foi levado ao cativeiro pela Babilônia. Depois do reino do norte até. E aqui a gente já está focado no reino do sul. Olha só o que aconteceu aqui nesse trecho aqui, a queda de Jerusalém, que é a capital deles. Então o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles. Os babilônios mataram os jovens e foram atrás deles até dentro do santuário. Não tiveram piedade nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos e doentes. Deus os entregou todos nas mãos do rei. Ele levou para a Babilônia todos os utensílios, grandes e pequenos, do templo de Deus e todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio do rei e de seus oficiais. Seu exército queimou o templo de Deus, derrubou os muros de Jerusalém, queimou todos os palácios e destruiu tudo que era de valor. Os poucos habitantes que sobreviveram foram levados para o exílio na Babilônia e se tornaram servos do rei e de seus filhos, até que o reino da Pérsia conquistou o poder. Cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. A terra finalmente desfrutou seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completaram os 70 anos, conforme o profeta havia anunciado. O que o profeta tinha anunciado? Que o povo não obedeceu os anos sabáticos e meio que Deus foi computando ali na agendinha dele, ó, 1 ano sabático, 2 anos sabático, 3 anos sabático, e aí ele falou, bom, vocês não confiaram em mim nesses anos sabáticos, agora eu vou tirar vocês da terra e agora a terra vai pagar essa dívida de descanso, sabe? Eu acho muito louco isso. E me fez lembrar outro texto, né? Que Jesus ensina no Novo Testamento, aquele texto muitas vezes conhecido como um texto que fala contra a ansiedade, em Mateus 6, onde Jesus fala, dá até o exemplo das aves, né? Observem as aves do céu, elas não colhem, né? Nem plantam, elas não armazenam em celeiros, mas o Pai os sustenta. Né? E por causa disso, a gente não deveria ficar ansioso quanto ao que comer, e beber e vestir, porque o Senhor é que nos sustenta. Eu acho que esse texto nos lembra bastante disso, de que é claro que isso não é um chamado à irresponsabilidade, à preguiça ou qualquer coisa do tipo, mas é um chamado à compreensão que na última tela, por mais que a gente tenha que trabalhar e se esforçar e ser diligente, na última tela, quem dá o sustento é Deus. Exato. Né? Então, você pode, inclusive, ter o descanso necessário, porque no final é Deus quem dá todas as coisas, né? A gente vive numa sociedade tão frenética, como a Carol começou falando, de que a gente se acostuma a não descansar, né? Numa cidade que não para e que a gente acaba achando que tudo depende da gente, né? E que descansar é um problema. Então imagine, né? Ficar 1 ano sem cultivar a terra, isso é loucura pensar pra gente hoje, né? Sim, sim. Mas de como isso era uma manifestação de que, assim como no deserto, que é o caso aqui, o pessoal tá no deserto quando recebe essa lei, que eles não cultivavam terra, né? E que eles dependiam do sustento miraculoso de Deus, na terra também seria assim. Teria um período onde eles vão ver que não é o cultivo, não é a semeadura, é Deus sustentando. Amém. Tem textos falando que o homem planta, mas quem dá o crescimento é Deus. Sim. Lembrei agora do Salmo 127, ó, os 2 primeiros versículos. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem.
E aí a gente vê uma sociedade matando horas de sono porque eu preciso produzir, eu preciso trabalhar. Exato. Isso, se você é cristão, você tá indo contra Deus. Uhum. Deus vai cuidar de nós, seus filhos, enquanto nós dormimos. Ele sabe que você trabalha. E, de novo, acho que vale essa ressalva que o Thiago fez, de cuidado com preguiça, de não usar isso da maneira errada, né? Porque o brasileiro também gosta de fazer esse tipo de aplicação. É importante, sim, você trabalhar. Deus deu o trabalho lá em Gênesis, antes do pecado entrar no mundo, sabe? E é uma bênção o nosso trabalho e tudo. Mas é o que o Thiago falou, em última instância, é Deus que providencia tudo. Nosso salário, nossa comida que tá na mesa. Quando a gente ora pra almoçar, não é... Você que falou isso aí outro dia, né, Thiago? Não é pra comida não fazer mal. Sim. É porque a gente entende que, no fim das contas, que seja do produtor rural lá no início da cadeia, que já ficou a anos-luz de distância de nós, foi Deus que providenciou. Sim. Exato. Sim. É por isso que a chuva era vista como um sinal da bênção de Deus, né? Nesse contexto muito agrícola. Uhum. Porque é Deus que está provendo, né? O trabalhador, ele poderia fazer tudo aquilo que era responsabilidade sua. Se Deus não mandasse chuva, não ia ter Não alimento. tinha No final é Deus quem define, né, essas coisas, né? O sustento e o que nós precisamos. Né? Sim. E pensando de uma forma agrícola mesmo, de novo, eu não sou trabalhador do campo, mas muita gente que eu pesquisei falou isso, o quão bom é para a terra esse descanso do plantio. Sim. Para ela recuperar as energias dela, sabe? O vigor ali dos nutrientes vão ser repostos e tudo mais. E para quem trabalha e conhece isso, sabe as técnicas que são aplicadas num solo para você não exaurir ele. Sim. Podemos ir pro bloco 2? Podemos. Então, Thiago, sua vez, ano do jubileu. Vamos lá. Versículo 8 em diante. Contem 7 anos sabáticos. 7 vezes 7 anos. No total de 49 anos. Então, no dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagrem esse ano, o 50º ano, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e regressar a seu próprio clã. O 50º ano será um jubileu para vocês. Nesse ano não semearão os campos, nem ceifarão o que crescer espontaneamente, nem colherão as uvas dos vinhedos não podados. Será um ano de jubileu para vocês e deverão mantê-lo santo. Comam o que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, cada um poderá retornar à terra que pertencia a seus antepassados. Quando alguém fizer um acordo com o seu próximo para comprar ou vender uma propriedade, não deverá tirar vantagem do outro. Ao comprar um terreno do seu próximo, o preço a ser pago será baseado no número de anos desde o último jubileu. O vendedor estipulará o preço levando em conta os anos que ainda restam de colheitas. Quanto mais colheitas faltarem para o próximo jubileu, mais alto será o preço. Quanto menos anos faltarem, mais baixo será o preço. Afinal, o que ele está vendendo é certo número de colheitas. Mostrem seu temor a Deus, não tirando vantagem um do outro. Eu sou o Senhor, seu Deus. Se quiserem viver seguros na terra, sigam os meus decretos e obedeçam aos meus estatutos. Então a terra produzirá colheitas fartas. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança. Talvez vocês perguntem, o que comeremos no 7º ano, uma vez que não temos permissão de semear nem de colher nesse ano? Podem ter certeza de que no 6º ano eu lhes enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. No 8º ano, quando semearem seus campos, ainda estarão comendo da colheita farta do 6º ano. De fato,
ainda estarão comendo dessa colheita quando fizerem a nova colheita no 9º ano. Que loucura, né? Eu até vi acho que foi na NVI de estudo, um comentarista meio que questionando esse 50º ano. Aliás, gostei que você falou 50º, porque aí deveria ter uma trema, tá? Antes da trema cair. Que eu odeio que mataram a trema. Mas é 50º, não é 50º, tá bom? Mas enfim, parênteses à parte, eu vi um comentarista questionando esse negócio de 2 anos seguidos é estranho, né? Porque 7 vezes 7 dá 49, e o 49 já era um ano sabático. Aí ele tá falando do ano sabático no 50, o comentário da NVI de estudo fala assim, possivelmente mais um ano de repouso além do 7º ano sabático, que é o que eu acredito, ou talvez o mesmo 49º ano, contando separadamente o primeiro ano e o último. Fontes documentárias judaicas do período intertestamentário favorecem essa última interpretação. E apesar dessas fontes favorecerem, pra mim tá muito claro no texto que, principalmente o finalzinho aí que o Thiago falou, que são 2 anos parados. Sim. E que Deus falou, confia no Pai, sabe? Literalmente, né? Confia no Pai, porque não vai faltar pra 1 ano, nem pra 2, nem pra 3, porque se você for pensar, eles tinham que ficar 2 anos sem plantar, no 3º ano eles começam a plantar, então tem que começar a crescer de novo, então vai, sei lá, mais 1 ano, ou quase isso pra começar a colheita, então Deus tá falando, 3 anos garantido, na verdade até 4. Porque no 9º ano, aquela comida do 6º ainda vai estar funcionando, sabe? Vai estar aí na mão de vocês. Eu também li sobre essa possibilidade, né, de uma interpretação de que não seria um ano extra, talvez apenas alguns dias extras, mas eu também, olhando pro texto, pra mim ficou muito claro que era um outro ano mesmo, né? O texto fala, né, de 3 anos ali, né, de ter provisão pra 3 anos. Né? Ou seja, o 7º ano, o 8º, e aí quando você volta, você tem que plantar ainda pra colher. Então você precisa dessa provisão ainda pensando no outro ano, né? Pelo menos em parte dele. Sim. Então, parece que é isso mesmo, né? Você teria no ano 49 o ano sabático, e no ano 50 o ano do jubileu. Sim. Seriam 2 anos ali, né? Sem plantação formal. E me soa estranho que, aparentemente, o início é o dia da expiação, mas o dia da expiação era setembro, não era? 10 de setembro. De novo, a gente tá transpondo aqui pro nosso calendário aqui, mas... Sim. É o início lá do 2º semestre que acontecia isso. Mas ali é só acho que a declaração de que, as trombetas tocando, os chofares, né? Sim. É o ano do jubileu e tal, e vamos nos atentar para isso, sabe? E as regras é basicamente o que foram as regras pro ano sabático, Não colhe, deixa lá e tudo vai acontecer naturalmente, vocês vão usar só o que a terra produzir por si mesma. Mas também tinha a questão dos escravos serem libertos, né? Sim. E das terras retornarem aos donos originais e tal. E eu li como é que vocês falam, né, teólogo? Um estudioso. Comentarista? Isso. Eu não sei pronunciar o nome dele. Vasrous. Não sei se vocês conhecem. Eu não conheço, não. Depois eu passo aqui minha fonte para vocês darem uma olhada. Tá. E é Robert Vasrous. Ele falou que essa foi a primeira legislação de forma agrária sistemática da história. Esse ciclo evitava a acumulação de terras por famílias ricas e protegia os mais fracos. Cada família mantinha sua identidade, herança e dignidade. Eu fiz uma listinha de coisas que o ano do jubileu envolvia, mas eu vou guardar para o bloco 3, porque lá vai explicar um pouco melhor o conceito até nacional, assim. Sim. Tá certo. E acho que é uma coisa muito boa, o Brasil poderia olhar para esse detalhe aí, mas enfim, essa é outra história. Tá. Só uma curiosidade, um autor falou, não é uma certeza, que a própria palavra jubileu, que a gente tem aqui no português, pode ter como significado chifre de carneiro. Eu vi também. Que aí a ideia até do que o Tan falou, do tocar da trombeta, do som ali da trombeta, como algo relacionado ao ano do jubileu, né? Por causa do som em si. Agora, a questão da terra é interessante, né? Porque o que a Carol trouxe aí do estudioso, que ela citou, usando o termo aí, era exatamente isso. Como você tem um cuidado de Deus para que, primeiro, a terra permaneça em posse da divisão original que Deus deu,
para as tribos. Uhum. Isso é uma lembrança muito forte de que a terra, ela pertence a Deus. Todo mundo que eu li fala, as pessoas são arrendatárias de Deus. Exatamente. A terra é do Senhor, o Senhor, ele deu ali de alguma forma para Israel viver, mas ele que fez a divisão e essa divisão deve permanecer. Sim. E uma preocupação de fato para que não houvesse uma desigualdade social tão grande. Sim. Claro que alguns vão enriquecer mais, outros vão enriquecer menos, mas isso era uma forma de controle para que não houvesse uma superexploração de pessoas que ficaram pobres por alguma questão específica, seja por irresponsabilidade ou por alguma dificuldade, e que podem em algum momento da vida recuperar ali a terra e poder tentar se restabelecer na vida, sem viver em miséria. Uhum. É muito interessante esse cuidado de Deus com o povo, né? É um reset, né, que Deus dá a cada 50 anos aí. É basicamente um por geração, né? Sim. 50 anos, Sim. Eu imagino que eles, nessa época, talvez vivessem parecido com a gente. A gente vê um pessoal lá perto de Noé durando muito mais. Aqui talvez um pouco menos ou próximos disso, não sei. Mas acho que 50 anos aí, um tempo de uma geração e reseta. E é interessante esse reset, porque assim, as coisas aconteciam, as pessoas compravam terras uns dos outros, as pessoas peregrinavam de um lugar para o outro, mas o reset não é só de propriedade, mas é de retorno das pessoas para a sua terra, as terras dos seus antepassados. É uma oportunidade para... Eu gostei muito do que aparece aqui no 17, né? Mostrem seu temor a Deus, não tirando vantagem um do outro. E eu faço isso por temor a Deus. Exato. Não porque eu tenho pena da pessoa ou porque eu sou bonzinho. Não, eu faço isso porque Deus cuida dos ricos e dos pobres. Então, como eu temo a Deus e Deus falou que deveria ser assim, eu obedeço. E é interessante também, toda vez que eu leio isso, eu lembro dos meus tempos no mercado financeiro, né? Vou tentar explicar para vocês. Quando a gente faz um investimento financeiro, principalmente renda fixa, ele tem uma data de vencimento. Certo. Então, o que acontece? No dia daquele vencimento, o dinheiro que você investiu, ele volta para sua conta corrigido pelos juros que você contratou. Beleza. O que acontece? Imagina que, sei lá, um banco emite um título lá e eu vou lá na emissão e compro ele e o banco fala, vou te pagar, sei lá, 10% ao ano. Pra te pagar daqui 10 anos, que é o vencimento dele. Depois que passa 2, 3 anos, eu preciso de dinheiro. Só que o banco não vai me pagar antes, porque vence só em 10 anos. Aí o que eu faço? Eu vou num mercado secundário, que eu procuro alguém que fala, olha, eu tenho um título aqui que vai vencer agora em 8 anos, porque eu comprei há 2 anos e venci há 10, e aí esse título paga 10% ao ano. O cara que vai comprar, ele não vai comprar por 10%, ele vai olhar quanto que o mercado tá negociando um papel que vence daqui 8 anos, que é o que ele tá comprando. E aí, vamos dizer, o mercado tá pagando 12% naquele momento. Certo. Não 10%. Só que o meu papel tá corrigindo a 10%. Aí ele vai falar, não quero o seu papel que corrige a 10%. O que ele faz para sair esse negócio? Ele me paga mais barato. E aí ele faz todas as contas para que esse papel que vai corrigir a 10, porque o contrato é com o banco, no fim das contas para ele, esses 8 anos que vão valorizar, valham os 12, que é o que o mercado está pagando. Tá. E aí eu tive um prejuízo, na verdade, porque eu tive que vender mais barato, só porque os juros aumentou do país, sabe? Sim. E é a mesma coisa aqui. O que ele tá falando? Olha, quando vocês forem fazer algum negócio que envolva a terra, dado que daqui, sei lá, 30 anos, vamos dizer que entrou 20 já, entre um jubileu e outro, você vai fazer a conta de quantas colheitas você vai ter nesse período e aí seja justo no preço. Aí eu falo, olha, eu tava na Bíblia o tempo todo, eu nem precisava ter aprendido esse negócio no mercado financeiro. Mas você percebe que o princípio tá lá, sabe? Princípio de justiça, puro e simples. Exatamente isso. Justiça e tem uma questão também de solidariedade nacional. Sim. Né? De entender que a nação é um povo e que você não tem que explorar o seu irmão. Né? Você não tem que pegar um momento de fraqueza dele, de dificuldade financeira e fazer com que isso sirva para o seu benefício próprio. Usar a situação que ele está em dificuldade para se dar bem. Sim.
Que foi o que Labão tentou fazer com Jacó lá no passado, né? É o que todo mundo faz, né? Exato. Em todas as eras. Mas um exemplo bem claro, né? E é interessante porque nos profetas nós temos textos que denunciam isso, né? Esse tipo de atitude egoísta e gananciosa, né? Eu peguei um texto aqui de Isaías, por exemplo. Isaías 5:8 diz assim, olha como é bem próximo daquilo que o ano do jubileu está tentando evitar, né? Que aflição espera vocês que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver lugar para outros e vocês se tornarem os únicos donos da terra. A condenação profética justamente para não fazer esse tipo de exploração sem medida, né? E até não observar a questão do ano do jubileu, né? Como o Tan falou, a gente está tendo uma lei aqui, mas não quer dizer que sempre o povo foi obediente à lei. Pelo contrário, a gente já viu que muitas vezes o Senhor puniu por desobediência, né? Sim. Volta naquilo que a Carol falou já há muitos episódios, né? Se tem placa, tem história. Exato. É muito interessante que Deus sabe para onde o povo vai. E ele já tá falando, olha, não é para fazer isso. E, enfim, eles fizeram. É muito claro. A gente já leu o texto em Crônicas falando que eles não respeitaram os sábados. O Thiago falou aí de Isaías 5, falando que eles não respeitaram isso. E eu fico pensando, poxa, cadê o temor a Deus, sabe? Quanto que Deus engoliu seco ao longo de séculos aí com esse povo, até falar, não, chega, sabe? Chega. O Isaías, ele tá escrevendo isso aqui bem no final já, sabe? Muito próximo do declínio da nação ali. O Thiago leu só o 8, né? No 9, mas eu ouvi o Senhor dos Exércitos fazer um juramento solene. Muitas casas ficarão desertas, essas mesmas casas compradas uma atrás da outra aí, né? Sim. Até as belas mansões ficarão vazias. Um vinhedo de 10 geiras não produzirá 20 litros de vinho. 10 cestos grandes de semente só produzirão 1 cesto de cereais. É Deus tirando o que a gente exaltou no bloco 1, sabe? Essa bênção de prosperidade, justamente porque vocês desobedeceram, vocês não mostraram o seu temor para nós. E trazendo para os nossos dias de novo, talvez a gente esteja aí batendo atrás de algum sucesso financeiro ou um sucesso de trabalho e não tá vindo o sucesso justamente porque a gente tá tirando Deus da equação e falando, não, Deus, deixa comigo, eu que sei do meu trabalho. Não, deixa Deus cuidar. Só antes da gente virar, é interessante o final do texto, a gente começou mencionando sobre isso, a ideia dos 3 anos lá de provisão de Deus. Você não colhe no ano 49, não semeia, né, no ano 49, não semeia no ano 50, e aí lá no ano 51 que você vai começar a semear para depois colher, né? Então, praticamente 3 anos ali, dependendo de uma provisão de Deus. Eu achei um comentarista que diz o seguinte, né, só pra gente, porque pode parecer absurdo isso pra gente, né? Ele até fala isso, né, na citação que eu vou fazer aqui. A ideia de uma grande colheita para durar 3 anos, enviada no 6º ano, pode dar a impressão ao homem ocidental de algo irreal. Mas se o cronograma é miraculoso, a ideia de grandes variações na produção não é. O tamanho da colheita é determinado pelos períodos e quantidade de chuva durante o período de crescimento. Ambos os fatores podem mudar dramaticamente de um ano para o seguinte em Israel. Ou seja, ter uma colheita abundante em um ano não é algo fora do normal. Assim como ter colheitas menores. Ou seja, se Deus, que governa o tempo, quiser fazer ter mais chuva e produzir mais a terra no ano que seria necessário, Deus o faria como prometeu que fez. Não é algo que parece que é uma ficção, né? Como a terra vai produzir para 3 anos? Não, é possível. A gente lembra até da época de José, quando tiveram anos de fartura e anos de seca. Sim. E que houve aquele acúmulo absurdo de quantidade de cereal que deu para vender para as nações ao redor. Ou seja, Deus que dá isso. Por 7 anos. Exato. E Deus que fecha as portas, como eu li agora em Isaías também. Sim, sim. A gente vive isso no campo hoje em dia. Quantas vezes você fala, nossa, batata tá mó cara, o tomate tá mó cara. Você vai no jornal, na TV, eles falam, é porque a produção, porque a chuva, não sei onde. Sempre respinga pra esses lados, sabe? Pois é. E no nosso bolso. E no nosso bolso. E quando o tomate volta a ficar barato, aí é a cebola que aumenta. Aqui em casa não pode faltar a banana de preferência prata, que é a favorita do Natanzinho. Então eu sei quais são os mercados mais em conta para se comprar a dúzia da banana.
Ó, vem no Discord e pede dica pra Carol. Exato. Beleza, vamos então pro bloco 3. A gente vai falar sobre resgates. Vou fazer a leitura a partir do verso 23, então. A terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros e arrendatários que trabalham para mim. Sempre que uma propriedade for negociada, o vendedor deverá ter o direito de comprá-la de volta. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender parte das terras da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Se não houver qualquer parente próximo para comprar a propriedade, mas a pessoa que a vendeu conseguir dinheiro suficiente para comprá-la de volta, terá o direito de resgatá-la de quem a comprou. Do preço da terra será descontado um valor proporcional ao número de anos até o próximo ano do jubileu. Desse modo, o primeiro dono da propriedade terá condições de retornar à sua terra. Se, contudo, o primeiro dono não tiver condições de comprar de volta a propriedade, ela ficará com o novo dono até o ano do jubileu seguinte. Nesse ano, a propriedade será devolvida aos primeiros donos a fim de que voltem à terra de sua família. Quem vender uma casa dentro de uma cidade murada terá, por um ano completo, o direito de comprá-la de volta. Durante esse ano, o vendedor poderá resgatar a casa. Mas se não a comprar de volta durante esse ano, a venda da casa dentro da cidade murada não poderá ser revertida. A casa se tornará propriedade permanente do comprador. Não será devolvida ao primeiro dono no ano do jubileu. Já uma casa num povoado, num assentamento sem muros ao redor, será considerada uma propriedade rural. Poderá ser comprada de volta a qualquer momento e será devolvida ao primeiro proprietário no ano do jubileu. Os levitas sempre terão o direito de comprar de volta uma casa que tiverem vendido dentro das cidades reservadas para eles. Qualquer propriedade vendida pelos levitas, ou seja, todas as casas dentro das cidades deles, será devolvida no ano do jubileu. Afinal, essas casas são suas únicas propriedades em todo Israel. As pastagens em volta das cidades dos levitas não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder se sustentar, ajudem-no como ajudariam um estrangeiro ou residente temporário e permitam que ele more com vocês. Não cobrem juros nem tenham lucro à custa dele. Em vez disso, mostrem seu temor a Deus, permitindo que ele viva como parente com vocês. Lembrem-se de não cobrar juros sobre o dinheiro que lhe emprestarem, nem de ter lucro com o alimento que lhe venderem. Eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para lhes dar a terra de Canaã e ser o seu Deus. Se alguém do povo empobrecer e for obrigado a se vender para vocês, não o tratem como escravo. Tratem-no como empregado ou residente temporário que mora com vocês e os servirá apenas até o ano do jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres e voltarão aos clãs e à propriedade que pertencia a seus antepassados. Os israelitas são os meus servos, que eu tirei da terra do Egito, de modo que jamais devem ser vendidos como escravos. Mostrem seu temor a Deus, tratando-os sem violência. Vocês poderão comprar escravos e escravas de nações vizinhas. Também poderão comprar os filhos de residentes temporários que moram com vocês, incluindo os que nasceram em sua terra. Poderão considerá-los sua propriedade e deixá-los para seus filhos como herança permanente. Poderão tratá-los como escravos, mas jamais oprimirão alguém do seu povo. Se algum estrangeiro ou residente temporário enriquecer enquanto vive entre vocês, e se algum do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para esse estrangeiro ou para um membro da família dele, continuará a ter o direito de ser resgatado mesmo depois de comprado. Poderá ser comprado de volta por um irmão, tio ou primo.
Aliás, qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se prosperar, também poderá resgatar a si mesmo. Negociará o preço de sua liberdade com a pessoa que o comprou. O preço será baseado no número de anos transcorridos desde que foi vendido até o próximo ano do jubileu, ou seja, o equivalente ao custo de um trabalhador contratado para esse período. Se ainda faltarem muitos anos para o jubileu, pagará na devida proporção aquilo que recebeu quando vendeu a si mesmo. Se faltarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, pagará proporcionalmente aos anos que faltarem. O estrangeiro o tratará como um empregado com um contrato anual. Não permita que um estrangeiro trate israelitas com violência. Se algum israelita não tiver sido comprado de volta, será liberto quando chegar o ano do jubileu, ele e seus filhos, pois os israelitas me pertencem. São meus servos que eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu acho que é impossível você ler esse texto, pelo menos assim, pra mim, e não lembrar de Ruth, né? Ah, com certeza, né? Sim. Foi o que Boaz fez, né? A gente vê dois blocos muito claros aqui, né? Primeiro, o resgate de propriedades. Sim. E o segundo, o resgate de pessoas, né? Que foram escravizadas. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da escravidão. Sim. Mas eu acho que o princípio é o mesmo nos dois casos, né? O ano do jubileu funcionando como esse ano de libertação para a terra e para as pessoas. E nos dois casos, olha, Deus falando que a terra me pertence e Deus falando que, ó, os israelitas me pertencem. Eu percebo até um certo receio por parte dele no que tange a israelitas se tornarem servos de não israelitas. E, não gosto dessa situação e isso precisa ser resolvido o quanto antes, sabe? E maus tratos, nesse caso, nem a pau. Mas eu tinha prometido pra vocês, e acho que antes da gente entrar nas discussões minuciosas, vale a pena porque a gente já vai pensando melhor, em alguns pontos que o ano do jubileu envolvia. A gente viu aí perdão de dívidas. Na verdade, viu mais ou menos. Ele vai estar muito claro em Deuteronômio 15. Lá sim especifica que as dívidas deveriam ser canceladas no ano do jubileu. Deuteronômio 15, ou do 1 ao 11, se você quiser olhar depois com mais calma. A gente viu aí no fim dessa leitura libertação da escravidão. Tanto para quem era servo de judeus, quanto judeus que tinham se colocado nessa situação. E aí eu gostei de uma análise, eu não lembro qual foi o comentarista que fez isso, mas ele falava, olha, esse plano, e aí pensa para uma nação, tá? Ele meio que resetava a inflação e moderava as aquisições, muito em linha do que o Thiago falou agora há pouco, mas pensa o quão bom seria para um país se a cada, 50 anos, vamos tomar como base aqui, meio que zerasse tudo, até a parte financeira do país, sabe? Começamos de novo, numa regra clara, onde todo mundo sabe que vai acontecer, onde as propriedades, elas não são perenes, assim, sabe? Elas são devolvidas a seu status inicial. E vamos começar de novo um novo ciclo de meio século. Aí gera, assim, novas oportunidades para quem tinha passado por dificuldades, evita os super ricos e os grandes acúmulos de riqueza que nesses 50 anos aí foram obviamente acontecendo. E eu acho que faz bem, eu fiquei pensando, não conheço de verdade se tem, economicamente falando, algum país que segue essa regra, mas é uma regra que parece muito boa. Eu acho que não deve seguir por causa da ganância, né? Sim. Pois é. Então essa lei, né, ela impede, quando cumprida, evidentemente, né? Uma vida de ganância, né? Porque é o que a gente falou, né? Você não vê o outro como alguém a ser explorado para você enriquecer. Sim. Você vê ali uma pessoa como um irmão e vê, acima de tudo, que é como o texto, essa divisão começa, de que, na verdade, Deus é o grande proprietário de tudo. A terra pertence ao Senhor, a divisão que ele fez, né? Então isso deve permanecer. E existem várias formas ali de tentar resolver a situação. A última é o ano do jubileu. Não deu nada certo, jubileu, resolve. Volta tudo. Exatamente, né? Porque, se o homem vendeu a terra lá porque ele ficou sem dinheiro, um parente pode comprar de volta. Que é o que a Carol mencionou do livro de Ruth, né? Que a gente tem o contexto lá do resgatador. Sim. De Boaz, né? Como Sim. o resgatador.
Aí, se o parente não for capaz e o homem conseguir prosperar, ele mesmo pode comprar de volta. Uhum. O preço também vai diminuindo. Sim, sim. Porque tem a questão do passar dos anos, que a gente viu, da colheita. Então, isso facilita com que ele consiga readquirir. Se nada disso é possível, se ele continua sem condições, ninguém pode fazer por ele, aí no ano do jubileu ele tem a terra de volta. Então, são várias formas de tentar que a coisa fique equilibrada e volte ao padrão original da divisão que Deus tinha dado pra terra. Uhum. Qual que é essa semelhança com aquele texto de Jeremias 32, do profeta que compra o campo? É isso mesmo? Tem a ver. Ah. Tem a ver com isso, sim. Jeremias 32... o texto é longo. Sim, sim. Mas tá por trás esse princípio mesmo do ano do jubileu, até do valor do campo e todas as coisas estão envolvidas lá. Uhum. Quando Jeremias compra o campo, Isso, que aí é quando o povo vai voltar, né, do exílio, enfim. né? Exato. Eu gosto muito já de cara, o verso 23, né, que foi o primeiro que eu li. Vocês são apenas estrangeiros e arrendatários que trabalham pra mim. Deus falando. Sim. Uhum. E como seria bom se a gente pensasse e vivesse as nossas vidas assim, não pensando na propriedade de terra, que é o primeiro nível da fala aqui, né? Mas na nossa vida mesmo, como um todo. Sim. Vocês são meus, sabe? Vocês não têm nada aqui. Tudo que existe aqui é meu, Deus. Eu deixo vocês usarem. Vocês estão pegando emprestado de mim, sabe? Uhum. Vocês trabalham pra mim. Uhum. E a partir do momento que a gente tiver essa virada de chave na cabeça, quem tem muito, com muita naturalidade, vai dividir com quem tem pouco, sabe? Vai estar com os olhos para missões, vai estar olhos para o necessitado, vai estar com os olhos principalmente longe do acúmulo das riquezas. E de novo, não é pecado se tornar rico ou ganhar muito dinheiro, nada. A questão é quem que é dono de quem, sabe? Exato. O dinheiro não pode ser o seu dono. E hoje a mentalidade é tão diferente, até no meio evangélico, né? Que as pessoas invertem totalmente isso, né? Elas não veem as coisas como fruto da graça de Deus. Pelo contrário, elas veem as coisas como propriedade delas. E se por algum motivo falta, elas se veem no direito de exigir de Deus restituição Sim. e coisas do tipo, né? Se a gente começa a lembrar que tudo que a gente tem é concedido a nós pela graça de Deus, para que nós sejamos bons mordomos, como Paulo fala, bons administradores Uhum. daquilo que Deus coloca na nossa mão, nossa mentalidade muda, né? E eu já vi recentemente uma família mais pobre meio que desdenhando de uma família mais rica dentro da igreja. É tão triste de ver isso, no sentido de que, essa pessoa aí tem tanto, olha, sabe? E qual que é a diferença de você fazer o contrário? E o que eu quero dizer é que é a mesma coisa de você brigar com Deus e falar a graça que Deus decidiu dar para A e não para B, ou a bênção que Deus decidiu dar, foi o próprio Deus que escolheu, sabe? Você tá reclamando da vontade de Deus ali, eu acho. E eu acho triste, sabe? Essa inveja, sei lá se é inveja, ciúme ou senso de que, por que ele merece e eu não? No fim é Deus que dá pra qualquer um, sabe? E ele dá conforme ele quer. A gente tem a parábola lá dos talentos e tudo, é isso. E eu acho que rola muito daquela coisa, não, se você é um servo de Deus, você automaticamente vai ser abençoado financeiramente, sua saúde vai ser perfeita, e a gente sabe que não, as coisas não são assim, né? Tá aí Jó nos dando um belo exemplo, né? Sim. E assim, pensando até pelo lado dos ricos, no que a gente leu aqui, você pode pensar, esse negócio aí só privilegia os pobres. Eu acho que não, sabia? Porque assim, enquanto não chegava o ano do jubileu, as negociações eram justas. Até para os que estavam acumulando riquezas. Eles não pagavam mais caro ou mais barato do que de fato valia a coisa. E a regra do jogo estando dada desde o início, e está dada desde o início, olha, depois de 50 anos a sua propriedade não é mais a sua propriedade. Ele já sabe que nunca foi, sabe? Ele se planeja para que, daqui 10 anos essa propriedade vai ser devolvida, então os negócios que eu estou fazendo vão ter que financeiramente fazer sentido para que isso deixe de ser meu daqui 10 anos. Não pensa que caiu uma lei, sabe? Igual foi o Collor que veio e arrancou dinheiro de todo mundo no Brasil, sabe? É um negócio dado para todo mundo, então é justo para todo mundo.
Quem tá desesperado se afiança nessa data milagrosa que vai salvar a minha família, a minha geração. E quem tá acumulando riquezas sabe que não é um acúmulo infinito. Tanto é que uma das leis também aqui, que envolvem esse cuidado com o próximo, né? É a questão de você não cobrar juros. Sim, pela comida, né? Versículos 36 e 37, né? Vão falar um pouquinho. E amarrado de novo ao temor a Deus, né? Isso. Mostrem seu temor a Deus, permitindo que ele viva como parente com vocês. Lembrem-se de não cobrar os juros sobre o dinheiro que emprestarem, nem de ter lucro com o alimento que lhe venderem. Então é aquela ideia mesmo de ajudar. Paulo dá esse princípio lá no Novo Testamento, né? Que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos para que tenha com que acudir o necessitado. Sim. Então, hoje em dia, o cara tá necessitado. Não vamos julgar os motivos, mas ele precisa pegar dinheiro emprestado. Aí ele entra numa bola de neve sem fim, né? Porque ele pega o dinheiro emprestado, aí os juros é altíssimo, ele não consegue. Aqui, a ideia não é de explorar já o que já tá necessitado, mas de você ajudá-lo, né? Então você empresta aquilo, aí o cara vai poder, por exemplo, comprar o grão ali, fazer a sua plantação e ter o retorno e devolver. Sim. Fazendo um recortezinho do versículo 35, é muito claro isso aí, Tiago. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder se sustentar, ajudem-no, não cobrem juros, nem tenham lucro à custa dele. Mostrem o seu temor a Deus. É esse negócio, o objetivo não é o lucro. O objetivo é o auxílio mesmo, é eu enxergar que eu posso estar na situação dele daqui a pouco, sabe? E eu preciso ser cuidado, eu não consegui cuidar de mim mesmo. E essa generosidade, o que eu achei interessante no texto, ela é uma imitação da generosidade de Deus. Sim. Porque o verso 38, né, fala exatamente isso, né? Eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, onde eles eram escravos, né? Para lhes dar a terra de Canaã e ser o seu Deus. Ou seja, assim como Deus libertou escravos e deu uma terra para eles, o povo deveria ser generoso para aqueles que estão em necessidade como eles estavam, e Deus foi generoso com eles, né? Sim. E é interessante pensar como que essa galera chegou no Egito. Eles não foram conquistados pelo Egito que veio e tomou a cidade. Não, eles foram para lá justamente buscando um resguardo de uma época de seca, sabe? Eles foram lá porque lá era bom. E o que eu quero dizer com isso é que pode acontecer com a gente por motivos mais aleatórios possíveis. A gente pode estar indo para um super negócio financeiro hoje e que realmente dá muito certo. E de repente nossos filhos ou os nossos netos vão pagar uma conta por causa dessa decisão do passado nossa, que foi boa. A história ela anda para frente, para trás, para o lado, para qualquer coisa. Mas Deus está sempre olhando e fala, olha, no momento da necessidade eu vou estar com vocês também. Então quando vocês estiverem com as vacas gordas, olha pro lado, pelo amor de Deus, por amor de mim, sabe? Sim. Sim. E essa questão dos levitas? Boa. Porque as coisas eram um pouco diferentes para eles, né? É porque eles não tinham terra. É. Não tinha divisão de terra como as outras tribos, né? Uhum. No início, assim, até levando para esse dos levitas, talvez soe estranho esse negócio. Mas uma propriedade dentro dos muros pode ser tomada ou... Tomada não, né? Pode ser comprada e não precisa devolver no ano do jubileu. A gente precisa de um pouco de contexto até geográfico da coisa ali. As cidades lá, elas eram muradas. Então você imagina, você põe um muro por proteção, né? De ataques e tudo mais. Só que a partir do momento que você põe um muro numa cidade, ela não cresce além dali. Você limita o crescimento. É muito interessante, teve comentarista falando sobre isso. Tem casas construídas em cima do muro, que são muros bem largos e tudo. E nesse sentido, ela não tá nem tocando a terra, sabe? O cara não tem a terra. Se a gente for olhar hoje pras favelas, eles constroem a laje, e aí uma casa em cima e laje, outra casa em cima e laje. As pessoas vendem a laje, ela não tem a propriedade do terreno mesmo, o solo. Sim. Aí, nesse sentido, é uma coisa.
E outra que, sendo uma cidade super limitada, pensando no espaço dedicado a ela, ela não tinha plantações ali dentro. Não tem espaço. Ali é só moradia mesmo. A parte de plantações, essas coisas, é fora dos muros. E aí vem a lei e fala, ó, se a terra é fora do muro, aí ela é agrícola. Ela vai ser considerada agrícola, e aí eu divido conforme o ano de jubileu ordena para devolver cada um a sua terra. Dentro ali é só um habitáculo, sabe? Então ali tudo bem, você comprou e tal. E aí você fala, tá, mas e os levitas? Os levitas não têm terra, não tem a tribo de Levi. Se você procurar no mapinha no fim da sua Bíblia, você não vai achar a divisão das tribos. E até nesse sentido, os levitas não precisavam ter terra fora da cidade, porque eles não tinham que plantar, né? Exato, eles recebiam, né? É verdade. Eles recebiam, né? Eles trabalhavam no tabernáculo, Sim. posteriormente no templo, e eram sustentados pelas demais tribos por causa desse trabalho. Então eles não precisam de terra fora. Eles só precisam de uma habitação, né? Então, e se a habitação dele pudesse ser comprada e não ser passada mais de volta pra eles correm o risco realmente de ficar sem nada. Assim. Aí fala, não, ó, levita é separado. Levita é um povo que sempre... Eles nem podem vender as coisas dele, né? Tá no texto aqui, né? E tudo que for deles tem que devolver. Tem que devolver. Isso aí não importa se é um chinelo, sabe? Vai devolver. Sim. Aí a última parte do texto vai falar sobre a questão da escravidão, né? Isso. 2 grupos de escravos aí, né? Os próprios israelitas. É interessante que eles se colocam numa situação de escravidão. Não é que alguém vem e os escraviza. Sim. E outro contexto são os outros povos que foram sendo escravizados conforme as conquistas foram acontecendo do próprio povo de Israel. Aqui o primeiro contexto, né, é se vender como escravo. Isso. Que aqui é a ideia de alguém que chegou numa falência tão grande que ele não tem mais posse, não tem mais terra, não tem mais nada para vender e ainda não consegue sobreviver. Então ele se vende como um escravo. Ou seja, ele vai ter agora uma moradia, ele vai ter alimento em troca do trabalho que ele vai dar pro seu senhor, né? E ainda assim, vale de novo a ressalva da gente não pensar no contexto de escravidão negra que a gente aprende na história do Brasil. Sim. É um servo, sei lá, um doméstico, ou alguém que vai ajudar você nas colheitas, o trato com o campo e tudo. Você tá trocando força de trabalho por sustento e moradia. Ainda assim, a pessoa deveria ser tratada com respeito, com dignidade e como alguém da família, né, que o texto diz. Sim. E deveria ser liberta depois do ano do jubileu. Isso. Agora, se tivesse alguém que fosse escravizado por um estrangeiro, porque o estrangeiro enriqueceu, ele tinha que ser liberto mesmo. Inclusive, antes disso, né, qualquer parente, irmão, é interessante esse texto, né, poderá ser comprado de volta por um irmão. Aí, imagina lá, né, não, pode ser o tio também. Não, pode ser o primo. Ah, não, qualquer um. Qualquer parente pode resgatar. Sendo compatriota, tá tudo bem, né? Inclusive você a si mesmo, né? O que mostra que, se tá na lei, existe a possibilidade da pessoa enriquecer. Ela tá vendendo o seu trabalho. O Jacó, na mão do Labão, foi alguém que enriqueceu estando praticamente escravizado ali pelo Labão, né? Pois é. Prosperou a ponto de se resgatar. E é interessante que o motivo dessa lei, né, essa preocupação do israelita ser resgatado da mão de um estrangeiro, termina o texto, né, o capítulo falando isso. Pois os israelitas me pertencem, são meus servos que eu tirei da terra do Egito. Ou seja, o israelita não pode ser propriedade de outra pessoa, porque ele já é propriedade de Deus. Já tem do ano. Exato. E aí, claro que a gente também pode fazer uma aplicação de Jesus nos resgatando, né? Ah, com certeza, né? E tem um texto, Carol, não só do resgate de Jesus, que muitos associam ao cumprimento do ano do jubileu. Lucas 4, quando Jesus está lendo na sinagoga o profeta Isaías, fala assim, né, sobre o Messias. Enviou-me para proclamar libertação aos presos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Tem toda a cara disso aí que a gente leu, né? Exato. Então, muitos associam esse proclamar o ano aceitável do Senhor como uma espécie de um jubileu. Cara, eu nunca pensei isso, cara. Né, onde há uma libertação espiritual por meio do Messias. Inclusive a palavra libertação que é usada em Levítico aqui
é a mesma usada lá. Uhum. Aqui teve um monte de libertação nesse texto que a gente leu hoje. Exatamente. Né? Então, muitos fazem uma associação aqui, né, de que esse ano aceitável do Senhor é inspirado na ideia do ano do jubileu. E houve uma libertação espiritual, como havia a libertação aqui do povo oprimido nesse período aqui, né? E olha como é legal, né? Quando libertavam um escravo, era um parente, né? E nós somos o quê de Deus? O quê? O quê? Filhos? Ó. Sim. Eu tô falando isso, isso aqui não é um pensamento meu, tá? Não, gente, é do titio Paulo, lá em Romanos 8,17, que ele fala: se somos filhos, somos também herdeiros. Sim. Capítulo gostoso de ler, né? Pois é. E um desafio pra gente. Até essa questão de vamos entregar na mão de Deus, sabe? Momentos de descanso, momentos de dificuldades da vida, onde a gente tá realmente dependendo de Deus. A Carol abriu aí o episódio compartilhando um pouquinho do que eles têm vivido lá em família. Uhum. E que bom que a gente tem esse descanso de Deus nos momentos difíceis. Sim. Ou pelo menos que pode ter, né? E a questão que se você tá vivendo um momento difícil e não tá tendo esse descanso, talvez você tenha que dar uma realinhada na sua fé aí, abrir um pouco mais a Bíblia e deixar Deus fazer o trabalho dele e confiar, sabe? Que enquanto você estiver dormindo, ele vai providenciar o que você precisa. E ele prometeu isso, por que ele não vai fazer? Nós somos filhos dele, sabe? Ele termina esse ano aí com ciúmes dos seus filhos e fala, é meu, eu não divido, sabe? E nós somos dele, ele não vai dividir com ninguém, ele vai cuidar da gente. Sim. Fechou? Opa, Fechou. fechamos. Muito bom, então semana que vem a gente volta, capítulo 26, quase acabando aí, vão faltar mais 2 capítulos só, ansioso por mudar de livro já. E por dar mais um check, sabe? Cada vez que a gente dá um check, principalmente num livro mais longo assim, eu falo, poxa Deus, obrigado por ter permitido a gente viver mais essa experiência aí longa, quase um ano, né? Praticamente um ano que a gente tá gravando Levítico, Sim. mas Sim. passa tão rápido, que Pois coisa é. doida, né? Eu acho que o mais legal não é só começar um livro, né? Isso independente de ser a Bíblia, mas é você finalizar um livro. Isso é muito legal. Sim. Tinha um professor que falava sempre pra gente, ele falava, o mundo não precisa de pessoas com iniciativas, o mundo precisa de pessoas com terminativas. Gostei. Todo mundo começa, mas ninguém chega no fim. Exatamente. Um dia a gente vai falar isso da Bíblia inteira, hein, será? Olha, Eu vislumbro. Mas tá longe ainda. Legal, a gente não deu créditos de nada hoje, fora os que a gente sempre dá aí, mas tem na descrição do programa um monte de coisa pra você saber o que precisa fazer, o que pode fazer. Acessa, lê o texto é grande, mas sabe, deu trabalho de escrever aquele texto. Então prestigie a gente lá, lendo com carinho tudo que a gente escreveu aí na descrição do programa, o que fizer sentido pra você de seguir, apoiar, etc, que tem ali, fica à vontade, vai ser bênção de qualquer forma, tá bom? Amém. Semana que vem a gente volta então pra gente falar sobre bênção. Bênção de novo, bênçãos pela obediência, vai ser bom. Mas o castigo pela desobediência também tá no mesmo capítulo. Vamos ver em qual caixinha a gente vai cair. Ai. Beleza, então. Tchau, tchau, galera. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência. Quase não finalizei, mas a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. valeu pessoal, muito bom estar com vocês. Nos vemos em Levítico 26.